É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Ela tinha pesadelos com frequência. Ela acorda à noite suando frio, algo a está incomodando. O menino sai da cama, vai até a escada, olha em volta, mas não há ninguém. Ele desce as escadas, como de costume. E quando sai, vê que houve um apocalipse. Tudo está destruído, as casas são pilhas de tijolos, não há ninguém na rua. Ao virar a esquina, alguém aparece e, com um sexto sentido, o garoto percebe que não é uma pessoa. Ele pula de seu assento e corre de volta para a entrada, mas agora só há escadas e nenhuma parede. O garoto grita e, nesse momento, acorda. Filho, o que há de errado? A mamãe também acordou. Sim, assim mesmo, um sonho assustador, ele ainda estava sentado na cama, confuso, parecia que tudo o que ele tinha acabado de ver era verdade. Vamos, vá para a cama, amanhã tem escola, a mulher murmurou. Tudo bem, o garoto concordou, embora não estivesse realmente com vontade. Ele voltou para a cama, adormeceu e o sonho parecia não ter fim. Isso o assustou, mas ele não conseguia acordar. No dia seguinte, John acordou de manhã, exausto como um limão. Ele não conseguia se recuperar, queria tanto dormir. Mas o garoto foi para a escola mesmo assim. Ele sabia que, se não fosse, seus pais ficariam chateados. A família morava em uma cidade aleatória, Juan tinha uma irmã, seu próprio pai já havia desaparecido há muito tempo, sua mãe vivia com um novo marido, que era o padrasto do garoto. Mamãe, vamos sair com as crianças hoje? Perguntou o filho à noite. O que há de errado? A mulher olhou para ele. Simples, ela deu de ombros, sem saber o que dizer. Tudo, no fim de semana, por favor, mas durante a semana, você não deve, a mulher foi severa. Tudo bem, Juan não gostava desses sermões. Ele saiu para o pátio e disse aos amigos que nada aconteceria hoje. Eles iriam para uma das casas de seu bairro. Lá, os jovens tinham um porão. Agora, quando eles estavam na 8ª série, podiam fumar e beber cerveja. Mas, naquela época, era preciso andar muito mais para respirar o ar. Então vamos nos sentar aqui, Harry apontou para um banco no pátio. Ótimo, ninguém discutiu com ele, não havia necessidade de ir a lugar algum se todos moravam perto. Não havia nenhum líder, todos estavam em pé de igualdade. Estávamos nos anos 90, então os jovens faziam o que podiam. No fim de semana, vamos a uma discoteca, disse Artem. É claro que essa era nossa atividade favorita. Se tivermos sorte, os garotos de outro bairro virão e poderemos brigar, disse Harry. Sim, temos que estar preparados, John se lembrou da última vez que os oponentes brigaram com os punhos. A única coisa que eles conseguiram usar foi uma pedra com peso. Não ensine um estudioso, disse-lhe o companheiro. Naqueles anos, os jovens, a única coisa em que não conseguiam pensar, era que não havia praticamente nenhum lugar para ir, todos os cursos terminavam à tarde. E, à noite, os rapazes ficavam sozinhos. Eles se reuniam e conversavam sobre um plano de ação. Pegavam dinheiro, compravam bebidas baratas e bebiam em canteiros de obras ou prédios abandonados. Ei, John, um dia um amigo mais velho se aproximou do garoto. Ei, o cara olhou para ele. Era Evan. Ele havia se formado há 2 anos e agora estava procurando adolescentes destemidos. Venha, vamos lá fora, precisamos conversar. Ele sabia que John não era tímido e podia fazer muita coisa. Tudo bem, John olhou para seus amigos e seguiu seu amigo mais velho. É claro que ele estava um pouco assustado, porque sabia o que Eva estava fazendo, mas seria embaraçoso para ele se não fosse. Os jovens dobraram a esquina do prédio, Eva olhou em volta e entregou a John 2 caixas de fósforos. O que é isso? Ele não entendeu. Você não sabe? Evan deu uma piscadela. Acho que sim, disse John. Bem, se você adivinhar,
provavelmente saberá o que fazer com isso, sorriu o homem mais velho. E John guardou rapidamente no bolso o que acabará de receber. Se você entregar, eles lhe darão um bom dinheiro, disse o pedaço de papel para quem você tinha que entregar tudo. Bem, o garoto voltou para a escola, sem olhar para Evan. No início, foi muito assustador porque John tinha medo de que alguém visse ou soubesse o que ele estava fazendo. Mais uma, duas, três vezes, e então ele se sentiu calmo, porque não só tinha dinheiro, e não era ruim, mas também estava em círculos com os meninos mais velhos. Ele sabia que se alguém se machucasse, ele poderia contar a eles e eles o defenderiam. John, você vem ou não? Harry o chamou. Mas ele teve que esperar a campainha tocar e entregar o que estava em seu bolso. Sim, espere um minuto, o jovem acenou. Escute, diga-me, por que você está tão diferente ultimamente? Um amigo se aproximou dele. Vamos, eu lhe contarei tudo mais tarde, agora não é o momento. O rapaz não queria compartilhar informações com ninguém, pois tinha medo de que tudo viesse à tona. Durante o fim de semana, eles se encontraram com Eva novamente. Ele lhe deu algumas caixas de fósforos. Isso é mais do que você precisa, não é? John olhou para ele. Vou ficar fora por um tempo, então, se me pedirem, você pode vender, disse Eva a ele. Estou ouvindo, eles se separaram. John voltou para casa. Ele tinha 2 caixas no bolso, que estavam queimando suas calças. O garoto sabia que se sua mãe as encontrasse em suas calças, nada de bom aconteceria. À tarde, ele saiu para uma caminhada. Ele encontrou Harry no pátio. Escute, amigo, tenho algo muito importante para lhe dizer, John o abordou. Fale, o amigo estava sempre disposto a ouvir. Você se lembra do Evan vindo até mim na escola? Perguntou ele. Claro que me lembro, Harry sorriu. Então, John começou a lhe contar como eles estavam fazendo. Bem, o que você quer de mim? Harry ficou parado, estava completamente chocado, não conseguia nem imaginar que esse tipo de coisa estava acontecendo na escola. Aqui, você pode escondê-las em sua casa ou algo assim? Ele tirou as caixas do bolso. Uau! Ele abriu uma delas. Feche-a ou você vai derramar, John olhou em volta, com medo de que alguém visse. Olha, por que não tentamos? Harry sorriu. Eu nem sei, vamos ter que investir depois, o garoto deu de ombros. Tudo bem, nós investiremos, não é tão caro assim, disse o amigo. Naquela tarde, um grupo de meninos se reuniu em seu quarto. Em teoria, eles sabiam como fazer tudo, então nada era complicado. John deu uma tragada. Ele não achou nada ruim, até pensou que era como um cigarro normal. Depois, quando os meninos foram para casa, ele se sentiu um pouco tonto, e agora quem quer que tenha dito o que quer que fosse, parecia ridículo. O menino chegou em casa dizendo algo, rindo. A mãe suspeitou que havia algo errado, começou a questionar o filho, mas ele ficou quieto, não disse nada. No dia seguinte, a mulher ligou para um policial que conhecia e lhe contou sobre suas suspeitas. Ele se ofereceu para ter uma conversa preventiva sobre a questão que preocupava a todos os pais. Mas ele também disse que a mãe não avisou ninguém, que se o filho não souber, ele pensará que é um estranho para qualquer pessoa. Então ele concordou. À noite, quando John chegou em casa, havia um policial sentado na cozinha como convidado. Olá, ele olhou para ele, mas seus joelhos estavam tremendo. Agora ele achava que tinha feito a coisa certa ao dar as caixas para Harry. Entre, John, estou esperando por você, disse o homem. John entrou na cozinha e se sentou em frente a ele. Ele não olhou para cima, pois tinha muito medo de começar a falar e sua mãe e todos os outros descobrirem o que ele estava fazendo. Então, meu jovem, houve um sinal da escola de que você está fazendo coisas erradas e precisa de uma conversa preventiva, então eu vim, disse o homem, que escreveu algo em um caderno. Eu não fiz nada disso, Juan começou a murmurar, mas depois pensou, quanto mais você negar, mais eles vão pensar de você, ele parou de falar. Ainda não o estou acusando de nada, sorriu o homem uniformizado.
Por que você veio aqui, então? O garoto não entendeu. Sua mãe chegou ao lado dele e viu que o filho não estava confortável. Eu já lhe disse que esta é uma conversa preventiva. Todos sabem que agora há muitas substâncias ilegais, elas são distribuídas entre as crianças da escola e outros habitantes de nossa cidade. Eu só quero que você saiba que, se de repente entrar em uma empresa onde eles fazem isso, ou pior, começar a usar ou distribuir, nada de bom espera no futuro, disse o policial. Eu entendo, John balançou a cabeça. Ele realmente entendia que aquilo era muito perigoso e que, se continuasse fazendo isso, alguém descobriria ou ele seria pego. 2 dias depois, quando se encontraram com Evan, John lhe contou, e nenhuma quantia de dinheiro ou persuasão poderia fazê-lo continuar fazendo isso. O garoto queria terminar as 9 séries e sair da escola. Mas, antes, todos os pais eram a favor de que o filho terminasse o ano letivo inteiro, ou seja, 11 séries, e depois fosse para uma boa escola. Não, querido, você estudará todos os anos, obterá um certificado e, quando fizer 18 anos, poderá decidir tudo sozinho e fazer o que quiser, disse-lhe a mãe. Mas por que desperdiçar 2 anos? John não entendia. Acho que você vai desperdiçá-los de qualquer maneira se deixar a escola, disse a mãe preocupada com o filho. Agora que John tinha sua própria opinião, ele sempre discutia com a mãe porque seus pontos de vista eram muito diferentes. O garoto ficou fascinado pela tecnologia de computadores. Ele estava sempre coletando, desmontando, observando como tudo estava organizado e tentando criar algo novo. Quando estava no último ano do ensino médio, já sabia que podia montar e desmontar um computador, além de fazer pequenos reparos. Então, talvez você ligue sua vida a isso? Disse sua mãe. Ainda não decidi, respondeu ele. Só vejo que você é bom nisso. Ela se levantou e observou o filho na mesa, habilmente examinando as peças e encaixando-as. Sim, ok, vou pensar nisso, ele prometeu à mãe. Ele só tinha um amigo na escola, Harry. Quase todos no pátio haviam se mudado e ido para a escola. Com Harry, eles conversavam sobre o futuro, sobre como e o que aconteceria em seguida. Nós vamos terminar a escola agora, eles vão nos levar para o exército, disse John. E tudo bem, faremos o serviço militar, voltaremos e começaremos a trabalhar, disse Harry. Assim eles decidiram. Então começaram a pensar em algo para fazer. Havia muitas ideias, mas todas estavam erradas. Uma delas precisava de muito dinheiro para começar e a outra também precisava comprar equipamentos. Então, os meninos colocaram alguns planos em uma folha de papel e decidiram pensar sobre isso mais tarde e, de repente, algo mudaria e eles teriam os prazos iniciais para sua startup. E então chegou a hora dos exames, nos quais passaram sem problemas, porque os meninos nunca tinham tido problemas com os estudos. A única coisa que faltava era a formatura. Nesse dia festivo, a mãe estava muito preocupada, seu terno estava passado, seu vestido estava pronto. E aqui, seu filho está de pé na formatura, recebendo um certificado. Agora, o diretor da escola se despede, dizendo que os meninos estão indo para o mar livre. Quase pouco antes da formatura, John completou 18 anos e, portanto, não estava longe de receber uma convocação para o alistamento militar. E ela chegou. Agora o garoto tinha que passar por um exame médico e depois ir servir. Pelo menos ele seria enviado para um lugar não muito distante, disse sua mãe, que estava triste pelo garoto. Não se preocupe, como se ele ainda fosse uma criança, disse Juan a ela. Você sempre será pequeno para mim, sua mãe o abraçou. Embora não gostasse de tanta ternura, ele não a afastou. Chegou o dia em que o menino foi enviado para o exército. Alguns conhecidos e amigos se reuniram. No dia seguinte, ele estava a caminho da estação de trem. Filho, escreva, disse-lhe a mãe em lágrimas. Eu escreverei, respondeu ele, sorriu e entrou no vagão. John não estava nem um pouco preocupado, pois não era a primeira vez que ele enfrentava dificuldades. Ele até queria saber o que aconteceria depois. Onde ele chegaria, quem o encontraria, como as coisas aconteceriam. Tudo correu bem. Como a mãe queria, o filho foi enviado não muito longe de casa.
Quando o juramento foi feito, ela só precisou pegar o ônibus, 4 horas, e estava no local onde John estava servindo. Sim, no início foi difícil para o rapaz, ele teve de se integrar a uma nova equipe. Todo mundo tem seus próprios hábitos, suas próprias opiniões. Bem, e, é claro, as discussões com os antigos militares, ninguém o anulou. Depois de 6 meses de serviço, tudo estava normal. John continuou a servir. Chegou a hora da desmobilização. Ele sentiu muita falta de casa quando foi para lá, ficou até preocupado. Foi a uma floricultura e comprou um buquê para sua mãe. Querido, olá, uma mulher o abraçou na entrada. Mamãe, estou tão cansado e com saudades de casa, quero algo caseiro, disse ele. Claro, imediatamente, ele foi para a cozinha. Aquele dia e os dias seguintes foram maravilhosos. Juan gostava de estar aqui, lembrava-se de muitas coisas, olhando pela janela. Eles costumavam correr com seus amigos nesse pátio. Mamãe, a senhora sabe onde o Harry está agora? Ele perguntou à mulher uma semana depois. Como posso saber, não estou seguindo-o, ela olhou para ele. Por que é tão agressivo? Ela não entendia o humor da mulher. Nada, ela foi até a cozinha. Na verdade, a mulher já tinha ido trabalhar um dia, e ela achava que o filho não tinha feito nada, apenas ficado em casa. E mesmo assim, o jovem a seguiu até a cozinha. John, você está sentado em casa há mais de uma semana, talvez possa encontrar um emprego em algum lugar? Ela olhou para ele com seriedade. Por que começar, eu arrumarei um emprego quando precisar, ela balançou a cabeça, percebendo que estava começando tudo de novo. E quando esse momento chegará? Ela se perguntou. Mamãe, não comece, ele voltou para o quarto, não era interessante. O jovem não queria trabalhar em uma fábrica ou para um cara qualquer. Ele tinha muitas ideias, queria fazer suas próprias coisas. Era necessário encontrar Harry, pois John tinha certeza de que os dois poderiam fazer muitas coisas juntos. No dia seguinte, o jovem se arrumou. Decidiu ir ver Alexei e, se não conseguisse encontrá-lo, pelo menos perguntar a seus pais onde ele estava. Olá, ele chegou à casa de seu amigo. Oh, John, oi, a mãe de Harry o abraçou. Onde está meu melhor amigo? Ele perguntou. Ele está no campo, foi ajudar a avó, disse-lhe a proprietária. Quando ele voltará? Eu nem sei, e você vai com ele, você vai descansar lá, disse a mãe do endereço onde a avó morava. Obrigado, Juan não se importou em ver seu amigo. Dali, ele foi direto para a estação de trem. Não se preocupou em contar à mãe, ele é um adulto, faz o que quer. A caminhada levou apenas 1 hora, depois alguns minutos a pé até a casa indicada, e aqui o cara já estava batendo na janela. Ele viu seu amigo, que puxou a cortina, olhou e, como se não pudesse acreditar que um amigo havia chegado até ele, disse. Bem, o que você está olhando, abra a porta, riu John. De jeito nenhum, gritou Harry, e desapareceu pela janela. Em poucos segundos, o portão se abriu e um cara saiu. Você não me reconheceu? John perguntou ao amigo enquanto eles se abraçavam. Como você pôde me reconhecer? Faz tanto tempo que não nos vemos, alegrou-se o jovem. Você está me convidando para ir para casa? Perguntou John. Claro, vamos, a vovó acabou de fazer alguns bolos, eles foram para o pátio e depois para casa. Eles se sentaram à mesa, a mulher lhe serviu chá e colocou um prato enorme com bolos no meio. Ela lhes desejou um bom apetite e foi para o outro cômodo, atrás da cortina. Como você está? Conte-me como foi, John deu uma mordida no bolo. Tudo muito bem, esperando por você, planos, uma montanha, sorriu Harry. Bem, estou aqui. John esticou os braços. Vamos começar agora, só precisamos pensar em um lugar para morar, eu não quero morar com meus pais. Ótimo, e eu queria conversar sobre isso com você, John ficou feliz, porque é mais fácil alugar um lugar juntos do que sozinhos. Achei que não conseguiria pagar, exalou Harry. Não, vai dar tudo certo, garantiu o amigo. Esse foi o acordo.
Os amigos decidiram passar alguns dias aqui na cidade e depois ir para a cidade e começar a fazer alguma coisa. Estou muito feliz por não termos perdido contato, disse John enquanto voltavam para a cidade. Tudo bem, Harry balançou a cabeça. Ele se lembrava, desde a infância, de como John era fantasioso e empreendedor. Espero que sim, o garoto concordou com ele. Quando John chegou em casa, ele pensou que sua mãe ia dar em cima dele e começar a perguntar onde ele estava, porque não tinha contado a ela. Mas nada aconteceu. Você foi dar uma volta? Ela perguntou apenas quando o jovem entrou no apartamento. Sim, ele não disse nada, entrou no quarto, pegou uma sacola esportiva e começou a se arrumar. Até onde você vai? Mamãe caminhou na mesma direção. Harry e eu decidimos alugar um apartamento, disse ela. Ótimo, como se estivesse feliz, a mulher voltou para a cozinha. Ok, tchau, ele ficou no corredor, achando que a mãe pelo menos sairia para vê-lo. Ah, vamos! Ela gritou da cozinha. Ele se virou para um amigo, que teve de perguntar a um conhecido que alugou o apartamento se ele ainda o alugava ou já o tinha alugado. Ei, o que está acontecendo? Ele perguntou a Harry. Tudo bem, o apartamento ainda não está alugado, então você pode se mudar agora mesmo, disse o amigo de John. Ótimo, ele sorriu. Eles pegaram algumas das coisas de Harry e dirigiram até o local onde deveriam morar agora. Depois disso, os amigos se sentaram à mesa para conversar sobre o que queriam fazer em seguida. Os meninos tiveram uma ideia muito boa com os discos e as fitas de áudio. Agora eles estavam pensando no que precisariam. Sabe, meu tio tem um espaço no porão, mas acho que ele não precisa, vamos ter de perguntar, disse Harry. Se tudo der certo, vai nos custar muito pouco, disse John ao amigo. E, de fato, deu certo para os meninos. O tio lhe cedeu um pequeno espaço no porão. Eles compraram equipamentos de cópia, discos, e tudo ia funcionar. John conseguiu um computador antigo em algum lugar, ele disse que era barato. Bem, se Deus quisesse, eles abriram o negócio e começaram a colocar anúncios em todos os lugares possíveis. No terceiro dia, eles receberam um pedido muito grande. Ei, pessoal, um homem respeitável se aproximou deles. Olá, os rapazes não estavam esperando por isso. Eles achavam que receberiam pedidos únicos, mas, assim, de repente. Não sei se vocês trabalham bem ou mal, mas tenho um pedido muito urgente e o cliente olhou para os rapazes surpresos. Fale, John foi o primeiro a falar. Preciso fazer 5.000 discos, em 3 dias, disse ele. O que, alguns milhares? John sorriu e olhou para o equipamento que eles tinham. Vou lhe dar um adiantamento, o que quer que você diga, faça, por favor, o homem pediu, era óbvio que o assunto era urgente. Ok, vamos discutir algumas coisas, ele olhou para seu amigo John, que ainda estava quieto. Como você quiser, concordou o cliente. Então John explicou o que e como. Bem, aqui está o dinheiro, ele tirou uma grande quantia do bolso e a colocou sobre a mesa. Traga o disco original para a reunião em 3 dias, John se despediu dele. Você está louco, 3 dias? Harry pulou em cima dele. Qual é o problema? Ele não entendeu. Você não pode fazer isso em uma semana, especialmente com nosso equipamento, ele quase chorou. Acalme-se, ele nos deixou muito dinheiro, vamos usá-lo para comprar equipamentos normais, disse John com conhecimento de causa. E se falharmos? Harry não acreditava em sua própria força. Vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, John prometeu a ele. Eu não sei, duvidou seu amigo. A partir daquele momento, eles começaram a trabalhar ativamente. Decidiram trabalhar dia e noite, primeiro um saía, o outro dormia, depois trocavam de roupa. No terceiro dia, já tinham tudo pronto. O cliente chegou, e eu estava com medo de que as coisas acontecessem como com os artistas anteriores. Ele já havia dado essa tarefa a outros, mas com o passar do tempo, quando ele chegava, eles simplesmente lhe diziam que não podiam fazer o trabalho. Pessoal, ele entrou sem cumprimentar e olhou para os que estavam trabalhando no porão.
Sim, olá, entrem. Harry estava alegre hoje porque percebeu que eles haviam feito um trabalho muito difícil. Você realmente chegou aqui na hora certa? O homem olhou para eles. Claro que sim, eu prometi. John se levantou e apontou para as caixas no canto. O cliente olhou para tudo, cantarolou, balançou a cabeça e pagou aos rapazes o restante do dinheiro, e mais pela rapidez. Obrigado, tchau, com certeza voltaremos a procurá-los. Ele piscou para os rapazes e chamou os trabalhadores para levar as caixas embora. Uau, Harry olhou para o dinheiro. Havia o suficiente para pagar vários meses de aluguel e ainda sobrava uma boa quantia. Então vamos lá, John estendeu a mão. Claro, riu seu amigo e parceiro de negócios. Hoje os rapazes decidiram relaxar um pouco, ir a um café para comemorar a conclusão de um negócio bem-sucedido. Cerveja? Perguntou o garçom quando eles entraram. Obrigado. Os rapazes acenaram com a cabeça e foram para uma mesa. Ambos estavam animados. Sentaram-se e conversaram sobre seus planos para o futuro. À noite, mais e mais pessoas começaram a chegar à cafeteria, e logo não havia mais um único assento. Nesse momento, duas garotas entraram, olharam em volta e, como não havia lugares, foram até o bar. Espere, John parou Harry e olhou para as moças. No que você estava pensando? Agora, ele se levantou da mesa e foi até o bar. Lá ele conversou com as moças sobre algo. Elas riram, e então ele e o garoto voltaram para a mesa. Eles olharam para Harry, um se sentou ao lado de John, o outro com Harry. Eles viram que não havia um lugar disponível para eles, então se ofereceram para se juntar a nós, explicou o garoto ao amigo. É compreensível que, antes disso, Harry não conseguisse entender como eles haviam se conhecido tão rapidamente. Eu sou Verônica e esta é minha namorada Lucy, disse uma das garotas. Prazer em conhecê-la, você me conhece, e este é meu amigo Harry, apresentou John. Bem, talvez possamos pedir algo também? As moças se entreolharam. É claro que, especialmente por ser um feriado, os amigos lhes contaram sobre o negócio. Uau, dava para ver que elas estavam interessadas. Depois disso, todas saíram juntas para dar uma volta pela cidade. E quando estavam se despedindo, os rapazes convidaram as moças para visitá-los. Elas prometeram ir. No dia seguinte, no apartamento alugado pelos rapazes, 4 pessoas sentaram-se na cozinha. Por que não jogamos cartas, um casal de cada vez? Perguntou Harry. Por que não? Estou com a Lucy, disse John e deu uma piscadela. Concordo, a garota sorriu de volta e corou, ela gostava do cara que estava na cafeteria. Eles desistiram, o jogo começou, meninos e meninas riram, conversaram sobre algo, ficou claro que Lecha Verônica também gostava dele. À noite, os amigos se separaram, cada um foi ver a garota em casa. Quando chegaram em casa, compartilharam suas impressões. No dia seguinte, depois do trabalho, eles se encontraram novamente. E assim acontecia todas as noites. Meninas, estamos com todas vocês, vão para cá e para lá, venham até nós, disse Harry depois de 2 meses de convivência. Ora, se você não se importa, Lucy olhou para John. Assim, Harry e Verônica começaram a morar em um quarto e John e Lucy no outro. No início, tudo correu muito bem. Os amigos trabalhavam juntos, as namoradas estudavam juntas e faziam tudo em casa juntas. Mas depois de 2 anos morando juntas, as garotas começaram a dizer aos namorados que precisavam ir embora, pois cada uma delas queria ter algo próprio. Por quanto tempo vamos viver assim? Temos que formar uma família, disse Lucy a John no quarto. Você sabe que isso vai ser difícil para o nosso orçamento? Seu namorado lhe disse o contrário. E eu não posso fazer isso, e a Verônica também não quer, a garota ficou ofendida. Os rapazes continuaram com seus afazeres. Mas o tempo passa, tudo muda, então o que eles faziam não era mais procurado. Agora, os pedidos chegavam, mas eram bem menos numerosos, respectivamente, e a renda obtida com eles era pequena. Um dia, John recebeu uma ligação de um amigo que morava em outra cidade. Não era muito longe e era muito menor do que a cidade onde eles moravam e trabalhavam.
Olá, John o cumprimentou. Ei, resolvi ligar para você, pois sei que é um conhecedor. Carlos começou a contar o motivo da ligação. Bem, John ainda não estava entendendo nada. Decidi abrir uma loja de consertos aqui, computadores, telefones, outros equipamentos. Você é bom nisso, certo? Disse o amigo com entusiasmo. Então, o que você quer de mim? John começou a se interessar um pouco pelo assunto. Vamos trabalhar juntos, não temos nada parecido com isso ainda e as pessoas quebram tudo o tempo todo. Havia muito entusiasmo na voz do jovem. Vou ter que pensar sobre isso, perguntou John por algum tempo. Sim, claro, não vou apressá-lo, concordou o amigo. Depois dessa conversa, o rapaz pensou sobre o assunto. Sim, era uma ótima opção para ganhar dinheiro. Mas era necessário sair daqui, de uma cidade pequena. Ele não sabia o que fazer. Lucy, preciso falar com você, disse ele para a garota. Conversar, ela olhou para ele. Lembre-se, você disse que precisava se separar, eu quero lhe oferecer uma opção, e ele contou a ela tudo o que o amigo oferecia. O que? Ir para um lugar isolado? Ela fez uma careta. Você pode alugar um apartamento mais barato lá, e a renda será decente, ele convenceu a garota. Não sei, não quero, ela quase bateu o pé. Ok, pense nisso, com certeza eu vou, ela se virou para Alec para lhe dizer a mesma coisa. Seu amigo também não o apoiou, disse-lhe que, se quisesse, poderia ir embora, que ficaria aqui. Juan não se deu conta disso, apenas em sua cabeça pensava que tudo daria certo e que não importava em que cidade ele morasse. 2 semanas depois, ele ligou para Carlos, disse-lhe que havia decidido tudo e que logo viria procurar um apartamento para ele. O amigo ficou feliz, aceitou e disse que estava ansioso. John, estou grávida, Lúcio surpreendeu à noite. Fico feliz, ela sorriu. O que fazer agora? Eu não estava indo a lugar algum, ela quase chorou. Por que você não disse isso antes? Pensei que estivéssemos juntos, ele se sentou em frente a ela. Não sei, ela deu de ombros. Você vai embora? Ele olhou nos olhos dela. Sim, o que dizer agora? Ela não conseguia aceitar a ideia. Harry lamentou ter de se separar do amigo, mas sua decisão estava tomada. Eles acompanharam seus amigos até a estação de trem. Bem, adeus a todos, venham nos visitar, disse John e apertou a mão do amigo, as meninas também se despediram. Carlos, como prometido, alugou um apartamento para eles, então agora o casal já havia chegado lá. Eles se instalaram rapidamente. John e Carlos começaram a trabalhar. Como o amigo disse, havia muita gente. Todos tinham algo quebrado e estavam levando para a loja. O dinheiro era muito bom. Lucy ficou em casa, estava se preparando para ser mãe. O que fazer nesta cidade? Não há para onde ir, a garota continuava implorando. Nada, você vai dar à luz agora, depois encontraremos algo para fazer, John a tranquilizou. Da melhor forma possível, ele cuidou de Lucy, comprou o que ela pediu, praticamente fez tudo sozinho. Quando chegou a data prevista, a menina foi para o hospital. Não houve problemas, o parto transcorreu perfeitamente. 5 dias depois, o pai feliz os encontrou no hospital. Por que você não me pede em casamento? Perguntou Lúcio uma noite. Por que você está tão doente? Ele olhou para ela com surpresa. Nós temos um filho, é hora de começar uma família, respondeu ela. Não, eu não quero outro carimbo em meu passaporte, ele respondeu facilmente. Então você não me quer, ela cruzou os braços e deu as costas para ele. Por favor, não comece, ele não gostava de todos esses shows. Lucy agora estava em casa com o bebê, John estava trabalhando. A filha já tinha 5 anos quando Lucy começou a falar sobre o casamento novamente. Por que está me incomodando com essa proposta? O jovem ficou irritado. Eu quero um casamento, disse ela. Não quero, ela ficou ainda mais brava. Então estou indo embora, ela olhou para ele com expectativa. E o que você espera que eu faça?
que comece a dissuadi-lo ou que saia correndo para comprar um anel. Ela sorriu. Eles estavam brigando muito ultimamente, principalmente por causa de Lucy. E agora que ela havia dito que estava indo embora, John não se importava. É isso, estou indo para a casa da minha mãe e já vou avisando que você não verá o bebê. Ele se virou e foi embora. Por que você decidiu de repente? O jovem ficou surpreso, ele percebeu que a garota estava tentando machucá-lo. E o que você fez por ela? Lucy parou, percebendo que o havia magoado. E quanto a você? John tinha o direito de fazer essa pergunta. Desde o momento em que ela nasceu, ele se sentava ao lado do berço de Angélica quase todas as noites, colocando-a para dormir. Depois, quando ela começou a nascer, ele a embalou em seus braços. Depois, levou a criança para o jardim de infância, praticou, ensinou-a a ler, a contar e a escrever. Lucy, ao mesmo tempo, não só não trabalhava em lugar nenhum, como também desaparecia o dia todo nas noivas, que ela tem aqui, ou no salão de beleza. É isso, essa é minha última palavra. Ela entrou no banheiro e fechou a porta. Juan se aproximou da filha, ele só queria falar com ela. É claro que, se Angélica não existisse, esse rompimento não teria sido tão doloroso, mas agora. O pai se aproximou de Angélica, acenou para ela e a abraçou. Pai, o que há de errado? Por que você está tão triste? Perguntou ela. Sua mãe e eu tivemos uma briga e agora ela quer levá-la para sua avó. Não se preocupe, às vezes isso acontece entre adultos, mas você e eu sempre estaremos em contato. Ele a puxou ainda mais contra si. Bem, a menina chorou, sentiu pena de seu pai e de sua mãe. No dia seguinte, Lucy saiu com suas coisas e sua filha. John estava no trabalho naquele momento. À tarde, quando voltou e não encontrou ninguém, ficou muito chateado. Ele desceu até o pátio, foi até a loja e comprou uma cerveja. Sentou-se na cozinha, serviu-se de um copo de líquido âmbar e bebeu. Não havia nada para ficar triste, exceto por sua filha. Ele terminou a bebida, sentiu-se muito cansado, levantou-se e foi para a cama. Hoje ninguém o incomodou, não havia necessidade de ir a lugar algum, de fazer nada, então ele simplesmente fechou os olhos e dormiu. O jovem começou a viver sozinho. No início, poderia parecer difícil, ele tinha que cozinhar alguma coisa, ir ao trabalho, limpar, mas logo se acostumou. Agora ele tinha muito tempo livre. Ele começou a trabalhar não apenas na oficina, mas também em casa. Olá, Carlos o cumprimentou no trabalho. Como você está? Perguntou Juan. Está tudo bem, venha nos visitar hoje à noite. Hoje era sábado, Carlos e sua esposa iam iluminar a casa de banho. O rapaz sonhava com uma casa particular há muito tempo e, há cerca de 6 meses, terminou de construí-la. Carlos estava muito orgulhoso de sua casa de banho. Era grande, e eles se reuniam lá. É claro que não havia nada para fazer em casa, e eles queriam alguém para conversar, e John concordou. Eles haviam trabalhado hoje e decidiram que iriam até a loja daqui, comprariam alguma comida e iriam para a casa de Carlos. O que vamos beber? O amigo olhou para Juan. Cerveja, o que mais se bebe em um balneário? Ele já estava colocando garrafas de vidro na cesta. Ótimo, concordou com ele. Eles chegaram, enquanto a esposa de Carlos preparava algo na casa, os jovens inundaram o balneário, trouxeram água e lenha. Também decidiram que fariam um kebab. Bem, aí vem as guloseimas, Madi chegou ao balneário. Obrigado, querida, Carlos colocou sua esposa no colo. Aí vem a Leslie, disse a garota. Ótimo, o proprietário deu uma piscadela para John. Fazia cerca de 6 meses que ele havia terminado com Lucy, mas John ainda não queria conhecer ou namorar ninguém. Foi tudo o que ele respondeu. Leslie entrou como um furacão. Ela começou a dizer coisas da porta, rindo. Conheça meu amigo John, disse Carlos. Oi, ela sorriu para ele. John não gostava de garotos desleixados, e a garota não era seu tipo. Eles conversaram a tarde toda, ele até a acompanhou até em casa. Mas ele não podia dizer que queria continuar conversando com ela.
No dia seguinte, ele viu uma mensagem de Leslie na mídia social. Ela está escrevendo, disse ele a Carlos na época. O que ela está escrevendo e quem? Leslie, disse o jovem sem emoção. Bem, responda, sugeriu o amigo. Não quero, Juan balançou a cabeça. Tudo bem, é problema seu, Carlos não interferiu nos assuntos do amigo. No dia seguinte, quando Juan foi trabalhar, ele recebeu a mesma mensagem de ontem da garota. E, novamente, ele não reagiu a ela. Como está indo? Perguntou-lhe um amigo do trabalho. Nada de novo, John deu de ombros. Uma hora depois, Leslie foi à sua oficina, mas Carlos tinha ido para outro lugar, então, por mais que John não quisesse, ele teve que abordar a garota. Pode dar uma olhada no meu celular? Ela estendeu o aparelho. Ele o girou, apertou alguns botões e percebeu que ela havia inventado um motivo para se aproximar dele. Ele abaixou o som e devolveu o telefone a ela. Obrigado, quanto devo a você? Leslie tentou puxar conversa. De nada, o rapaz percebeu que não tinha feito nada. Por que não quer falar comigo? Perguntou ela diretamente. Quem lhe disse isso? Ele não estava olhando para ela, estava cuidando da própria vida. Eu vi que ele não ia embora. Oh, Leslie, oi, Carlos está de volta. Ei, venha me visitar hoje à noite, ela chamou, virando-se para Carlos. Certo, qual é a festa? Perguntou o jovem. Nenhuma, vamos ficar sentados, ele sorriu. Hoje é segunda-feira, disse Juan com uma piscadela. E daí, a garota não entendeu. Vamos esperar até o fim de semana, então, disse Carlos. Tudo bem, ela olhou para Juan mais uma vez e seguiu seu caminho. Ele veio ver você? Adivinhou o garoto. Sim, ela veio, disse Juan com relutância. Por que você não gosta dela? Ela é uma garota legal, o amigo dele não entendeu. Não quero falar sobre isso. Juan se levantou e foi até a loja para comprar algo para comer. Ok, Carlos não o incomodou. Leslie continuou, mandava mensagens para John todos os dias para dizer olá. Eles se viam quando iam à casa de Carlos para visitá-lo, mas até agora John não havia prestado atenção nela. Um dia, a garota foi à loja e, quando estava voltando, viu John e gritou. Olá, ele se aproximou dela. Olá, me ajude a carregar a bolsa, ela pediu. Vamos, ele concordou por educação. Quando chegaram à casa da moça, ela lhe agradeceu. Você virá me visitar? Perguntou ela. Não, foi a resposta inequívoca. Venha, vamos conversar, tomar um chá. O quê? Você vai fugir de mim? Ela o chamou. Bem, na época, ele mesmo não sabia como havia concordado e por que havia ido embora. Leslie se alegrou em sua alma, pois agora definitivamente não iria a lugar algum. Hoje eles tomaram chá e conversaram. Amanhã vem aqui depois do trabalho, eu lhe darei o jantar, ela o convidou quando saiu para se despedir dele. Veremos, ele calçou os chinelos, despediu-se e foi embora. De manhã, no trabalho, ela não disse nada a Carlos e à tarde, foi para casa. Você vem? Leslie lhe enviou uma mensagem de texto. Sinto muito, mas hoje não posso, respondeu John. Eu me esforcei tanto, cozinhei, mas acabou sendo em vão e até na mensagem dava para ver que ela estava ofendida. Tudo bem, vou logo, pensou John, além de comer bem, ele passaria a noite com uma pessoa interessante. Ontem, quando eles conversaram, ele percebeu que Leslie era uma garota inteligente, que sabia muitas coisas, e ele gostava disso. Mais uma vez, eles estavam sentados na cozinha da moça, conversando. Você quer vinho? Ela perguntou a ele. Não quer cerveja? Perguntou ele em resposta. Vamos ver, ela abriu a geladeira. Não, só champanhe e vinho, ela olhou para o jovem. Ok, vamos tomar vinho, ele concordou. Podemos ir até a loja, sugeriu Leslie. Você quer vir comigo? Perguntou o rapaz. Sim,
Ela não se importava com o que ele fizesse, desde que estivesse perto dele. Vamos lá, então, eles foram para o corredor, calçaram os sapatos e deixaram o apartamento. Não havia se passado nem meia hora quando os jovens se sentaram na sala de estar, no sofá em frente à TV, e beberam cerveja. Leslie dizia alguma coisa e eles riam. Em algum momento, seus rostos ficaram tão próximos que a garota não aguentou. A gente se beijou? Perguntou ela. John não respondeu nada, colocou os braços em volta dela e seus lábios se fundiram em um beijo. 1 hora, 2 horas se passaram e eles se beijaram e se beijaram. Você beija muito bem, disse John a ela. Você também, ela baixou os olhos, fique. Não, hoje não, ela olhou para o relógio e começou a ir para casa. Ok, você virá amanhã? Ela perguntou, mas ele não estava esperando nada. Sim, ela acenou com a cabeça. Quando John saiu do apartamento, Leslie encostou as costas na porta e fechou os olhos com força. Era a primeira vez que uma garota perseguia um jovem por conta própria, e tinha conseguido. No dia seguinte, ela se preparou. Preparou o jantar, comprou cerveja, vinho, quem sabe o que ele iria querer? E o rapaz apareceu, como prometido. Olá, Leslie era muito tímida, não conseguia nem se aproximar dele. Esperando? Ela percebeu pelo cheiro que vinha da cozinha. Sim, ela assentiu. Esta noite foi exatamente como a noite passada. Por que você não passa a noite aqui? Perguntou Leslie. Sabe, acabamos de começar a conversar com você, vamos ficar um pouco, sorriu John. Tudo bem, a garota concordou com ele, pois não queria estragar o relacionamento já frágil entre eles. No dia seguinte, John escreveu dizendo que não poderia ir. Leslie tentou perguntar o motivo, mas ele não explicou. No fim de semana, ela mandou uma mensagem dizendo que iria visitar Carlos. John disse que também tinha sido convidado. Eles se encontraram novamente, à noite, foram para casa juntos. E esta noite John nem precisou ser persuadido, ele ficou na casa da garota. É claro que eles dormiram em quartos diferentes. Quando Leslie acordou de manhã, não sabia se deveria se aproximar dele ou não, o que fazer, estava tímida, como se tivesse 13 anos de idade. A garota foi até a cozinha e fez café, depois preparou o café da manhã. Quando tudo estava pronto, ela colocou tudo na mesa e foi acordar o jovem. John, olá. Ela se sentou no sofá onde ele dormia. Bom dia, que horas são? Ele enxugou os olhos. Está na hora de você ir para o trabalho. Leslie sabia que os rapazes trabalham 100 dias de folga, então ela o acordou. Sim, estou acordado, disse ele. Preparei seu café da manhã. Leslie corou por algum motivo, estava envergonhada. Obrigado, vou me lavar e vou para a cozinha. John se levantou do sofá, andou pelo corredor e Leslie notou que ele patinou para a direita. Ele lavou o rosto, tomou o café da manhã, disse a Leslie que passaria por lá novamente depois do trabalho e foi embora. Ela ficou feliz com isso, pois não conseguia acreditar que eles estavam realmente começando um relacionamento. A garota voltou a preparar tudo, pois tinha o dia de folga hoje, então havia bastante tempo. Ela esperou por John e se perguntou o que eles fariam hoje à noite. Ir ao cinema. Ela o encontrou na porta de seu apartamento. Bem, se você quiser, vamos jantar e sair, ele concordou. Assim fizeram e, quando saíram do cinema, ficaram sentados por um tempo, compartilharam suas impressões sobre o filme e depois voltaram para a cama. Durante uma semana inteira, John foi à casa de Leslie, ficou com ela, mas eles ainda dormiam em quartos separados. Por que você não dorme comigo? Perguntou-lhe a garota certa noite. Não sei, você não me liga, então não durmo com você, respondeu ele. Bem, hoje você vai, disse ela, e suas bochechas coraram novamente. Bem, agora eles estavam sentados na cozinha e, quando John se levantou e foi até o corredor, Leslie novamente o notou derrapando para a direita. No início, a garota não lhe deu atenção e não disse nada. Mas cerca de um mês depois de começarem a morar juntos, John admitiu que seu ouvido direito havia piorado no outro dia. Por que você não vai ao médico? Perguntou Leslie.
Sabe como são esses médicos? Eles lhe dizem alguma coisa, dão receitas e nada vai adiantar, ele gesticulou. Mas pelo menos deixe que eles o examinem, que entendam por que isso está acontecendo com você, disse ela. Não, é claro que não vou ao médico, respondeu o jovem. Tudo bem, fique à vontade, ele deu de ombros. Mas quando, depois de pouco tempo, John voltou para casa, ele contou a Leslie uma história terrível. No trabalho, ele queria ouvir música, mas como sua oficina não era a única, ele colocou fones de ouvido e, quando a música começou, John conseguia ouvir com o ouvido esquerdo, mas não com o direito. O garoto achou que era por causa dos fones de ouvido. Ele os tirou, moveu-os, mas descobriu que estavam bons. Então, ele cobriu o ouvido esquerdo e pediu a Carlos que lhe dissesse algo. O jovem podia ver através dos lábios que o amigo estava falando, mas não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Juan, bem, como pode ser? Eu já lhe disse que você precisa ir ao médico. Leslie temia por sua saúde. Ela ligou para uma clínica paga em sua cidade e queria marcar uma consulta com um especialista em ouvido, nariz e garganta. Mas quando a recepcionista ouviu suas reclamações, disse-lhe que não se tratava de um especialista em ouvido, nariz e garganta, mas de um neurologista. Então me marque uma consulta com um neurologista, ela ditou o nome e o sobrenome de John e seu número de telefone. Quando ele chegou do trabalho à noite, a moça anunciou que ele não iria a lugar nenhum amanhã, mas sim a uma consulta médica. Ela já havia marcado uma consulta e o esperaria lá. Por que você fez isso? Tem certeza de que eu preciso? Disse ele. É claro, ela respondeu, e não queria ter mais conversas. No dia seguinte, John foi ao médico. Leslie estava esperando por ele em casa, preocupada. Ele ligou para o número dela e disse que o neurologista o havia mandado fazer uma ressonância magnética, dizendo que tinha 90% de certeza de que ele tinha um tumor na cabeça. É claro que essa notícia deixou a moça muito assustada. Quando John chegou em casa, ela ligou para a clínica e marcou uma consulta para fazer uma ressonância magnética. Naturalmente, as palavras do médico assustaram muito o jovem. Ela concordou em se submeter a todos os procedimentos. Depois que tudo foi feito e o relatório foi recebido, John e Leslie se sentaram na cozinha dela e ambos ficaram em choque. O exame de ressonância magnética mostrou que John realmente tinha um tumor na cabeça e que precisava de uma cirurgia urgente. Como o registro de residência do jovem era na cidade onde ele nasceu e morava, eles foram ao hospital de lá e se registraram. O médico disse que a operação poderia ser feita em uma cota, gratuitamente. John começou a fazer exames, e 3 dias antes da operação, foi para o hospital. Leslie foi para casa. Ela pegou todos os números de telefone que precisava para saber como foi a operação. Durante todo o dia, Leslie e John conversaram por telefone. Ele lhe contou o que estava fazendo, como o estavam preparando, que exames estavam fazendo e tudo mais. A garota não podia ficar sozinha em casa, então foi para a casa de uma amiga próxima. E você não quer ir a uma cartomante? Perguntou ela. Por que não? Leslie não entendeu. Bem, talvez ela possa lhe dizer algo. A amiga viu como a garota estava preocupada e, de alguma forma, quis ajudá-la, acalmá-la. Você conhece alguém? Perguntou a garota. Sim, eu o conheço, ela assentiu. Chegaram à casa da mulher, ela pediu uma foto e começou a conversar. Leslie a ouviu e percebeu que tudo era verdade. Mas, em um determinado momento, a mulher olhou para ela e disse que John iria morrer durante a operação. A garota não podia aceitar isso. Ela pegou a foto dele e saiu do apartamento, correndo para casa. Sua namorada viu tudo isso e a seguiu, mas Leslie não queria ver ninguém naquele momento. Ela precisava ficar sozinha. No dia da operação, ela estava nervosa. Não tirava o telefone das mãos, andava de um canto para outro, não sabia o que estava acontecendo. E quando 8 horas se passaram, ela sabia que a operação já deveria ter terminado e começou a ligar para todos os telefones. Mas alguns estavam ocupados, outros não atendiam, um número não parava de tocar. Leslie não conseguia encontrar um lugar e percebeu que agora era tarde demais, ela não poderia ir para lá.
Leslie não dormiu a noite toda. De manhã cedo, seu telefone tocou. Ela viu que era o número do cirurgião que havia operado John. Alô, ele atendeu. Alô, Leslie? Ele disse. Sim, ele gostaria de ter dito algo antes. Por favor, venha aqui, preciso falar com você, ele respondeu. Diga-me, o que há de errado com John? Era a única pergunta que importava para ele naquele momento. Por favor, venha, eu lhe contarei tudo, ele parecia sentir pena dela ou algo assim. Você pode ao menos me dizer em que estado ele está? Ela já estava soluçando. Não tenho tempo, vou lhe contar tudo, ela desligou. Leslie começou a olhar o horário do ônibus. Ela estava fazendo as malas com pressa, faltavam 2 horas para a viagem. No ônibus, ela olhou pela janela e temeu apenas uma coisa, em que agora não estivesse seguindo uma pessoa viva. As palavras da cartomante de que ela deveria morrer na mesa de cirurgia vieram à sua mente, e tudo coincidiu. A garota chegou ao hospital. Ela entrou para ver o cirurgião. Ele estava sentado na mesa e não olhava para ela. Então, antes da operação, dissemos a ele que poderia haver uma lesão no nervo facial. E houve. E ela parou de falar. Leslie se esforçou para ficar de pé ao lado da mesa. Ela sabia que ia desmaiar. Doutor, não fique tão quieto, ela não aguentou. Durante a operação de 8 horas, na 5ª hora ela teve uma convulsão, tivemos que fazer uma segunda operação, seu coração parou. Agora a condição se estabilizou, mas seu filho está paralisado do lado direito, disse o cirurgião. Onde ele está? Posso ir vê-lo? Qual é a condição dele? Leslie começou a se mexer e, em algum momento, percebeu que tudo, agora mesmo, e então não se lembrava de nada. Ela acordou com o cheiro de amônia. O médico estava sentado no chão com a cabeça dela em seu colo. Não se preocupe, ela está estável. Ele está em tratamento intensivo agora, disse o médico. Posso vê-lo? Disse Leslie em voz baixa. Claro, a enfermeira vai levá-la agora, disse o homem calmamente. Enquanto subiam para o 4º andar, Leslie pensou que talvez John não se sentisse à vontade com o fato de ela o ver daquele jeito e não quisesse que ela olhasse ou algo assim. Suas pernas estavam tremendo, seu corpo inteiro estava tenso. Eles colocaram botas, um chapéu, luvas, um roupão e, quando a trouxeram para vê-lo, as lágrimas saíram de seus olhos por conta própria. Fale com ele, ele pode ouvi-la, disse a enfermeira. Leslie pegou a mão dele e não conseguiu pronunciar uma única palavra, pois percebeu que, se o fizesse, começaria a soluçar. John estava deitado na cama. Ele estava em um ventilador e tinha pequenos tubos em seus braços e em todos os outros lugares. Depois de ficar deitado por um tempo, ele percebeu que não poderia ficar mais, então saiu. E então, no corredor, ele desmaiou novamente. Não se preocupe tanto, disse-lhe a enfermeira. Bem, com pernas de algodão, a garota saiu do hospital. Uma coisa era boa, ele estava vivo, e Leslie tinha certeza de que ele continuaria vivendo. Agora, todos os dias ela chegava ao hospital pela manhã e saía à tarde. No início, enquanto John estava na UTI, Leslie não fazia nada, apenas, às vezes, deixavam-na entrar e ela conversava com o homem que amava. E então, quando John foi transferido para a UTI, Leslie o visitava. Ela o ajudava a sair da cama, a andar pelos corredores. Quando o tiraram do suporte de vida, colocaram um tubo em sua garganta, por onde ele respirou pela primeira vez. Foi difícil, mas a garota o amava tanto que todo o peso foi esquecido. John não podia andar, não podia mover o braço, não podia falar. Porque depois que tiraram o tubo do pescoço dele, todo o ar saía daquele buraco, e era preciso cobri-lo com a mão para dizer qualquer coisa. Ele quase sempre sussurrava, mas quando tentava falar alguma coisa, parecia o Darth Vader de Guerra nas Estrelas. Além disso, seu olho direito não se fechava porque o nervo facial estava afetado. Depois de um mês, ele recebeu alta. Leslie foi ao hospital. Ela levou sua pessoa favorita para lá. Ele estava de fralda, não conseguia se mover com os próprios pés, seu braço não se mexia,
seu olho podia ver, mas estava constantemente seco e não piscava. A garota o levou para casa. Ela sabia que ele logo teria que ir para a reabilitação, deixou tudo e ficou ao lado dele. John, você e eu iremos para a reabilitação em breve, ela disse a ele. A garota fez tudo o que lhe disseram no hospital. Eles tomaram pílulas, deram-lhe injeções. Eles pegaram um táxi para o centro de reabilitação, mas ele não os levou além da barreira, e Leslie teve de carregar o jovem quase sozinha. Ela o carregou. Eles foram designados para uma ala onde deveriam viver juntos. Todos os dias, John era submetido a diferentes tratamentos. Ele estava realmente melhorando. Quando receberam alta após 2 semanas, Leslie seguiu todas as recomendações dos médicos. Ela recebeu uma grande quantidade de literatura metódica que descrevia diferentes tipos de massagem, articulações faciais e outros procedimentos. Ela não iria parar com o que havia conseguido agora. Quando voltaram para casa, praticaram diariamente com John. Eles recitavam diferentes provérbios e diziam letras para desenvolver seu aparelho fonador. Depois, o ideal era que eles andassem em um banco, mas como Leslie não tinha um banco em casa, ela colocava uma fita no chão e John andava sobre ela. A garota o carregava para todos os lugares. De volta ao centro de reabilitação, o médico que cuidava de John aconselhou Leslie a ficar inválida. Ela descobriu tudo, reuniu todos os documentos, trouxe o jovem e eles receberam um grupo. Agora, mesmo que John não estivesse trabalhando, todo mês algum dinheiro era depositado em seu cartão. No verão, ela deixou o emprego e conseguiu um trabalho em um centro de saúde, situado em uma floresta de pinheiros, e levou John para lá com ela. O ar fresco e os exercícios no local tiveram um efeito favorável sobre a condição do jovem. 1 ano se passou. Nessa época, John já estava andando sozinho. Seu braço havia se desenvolvido quase completamente. Se antes ele ficava pendurado como um chicote, agora ele conseguia movê-lo, mas ainda havia problemas com a mão. John também estava começando a falar, só que seu olho tinha problemas. Bom dia, meu amor, como você está se sentindo? Leslie perguntava a ele todas as manhãs. Bom dia. Ótimo. Então ele a abraçava. Quando eles chegaram do centro de reabilitação, John se virou para ela e, da melhor maneira que pôde, disse que a amava. Essas eram as palavras mais importantes que ela queria ouvir de um jovem. Agora que tudo estava mais ou menos resolvido, eles estavam sentados na cozinha, conversando sobre algo e, de repente, John agarrou a mão de Leslie. Quer se casar comigo? Perguntou ele. É claro, respondeu ela, sem hesitar. Então você será a primeira pessoa para quem eu disse essas palavras, ele sorriu. Leslie estava feliz. Ela só não sabia como expressar isso em palavras. Mamãe, vou me casar com o John. A moça ligou para ela mais tarde naquela noite. Por que você precisa desse inválido? Disse sua mãe. Você não entende nada, eu o amo mais do que tudo no mundo, não preciso de mais ninguém, só dele, disse ela. Leslie, pense 100 vezes antes de se casar com ele. Alertou a mãe. O que há para pensar? Estou pronta para isso há muito tempo, ninguém deu ouvidos à garota. Muitos amigos a condenaram a investir todas as suas forças para recuperar o jovem, disseram-lhe que ele não era a pessoa certa para ela e tudo mais. Mas ela não deu ouvidos a ninguém. E quando decidiram se casar, simplesmente fizeram o pedido e, no dia marcado, chegaram, assinaram, deram os parabéns um ao outro e saíram para comemorar tudo. Eu amo muito você. Leslie se agarrou a John. Ela estava disposta a estar sempre perto dele e nunca ir a lugar algum. E você é o amor da minha vida. Disse ele a ela. Eles eram felizes até que Leslie engravidou. Quando ela contou a John, ele ficou muito feliz com a notícia. Enquanto ela estava trabalhando, tudo estava bem, mas quando ela entrou em licença maternidade e quase não havia renda, a família fez um pouco de barulho. A pensão de John não era suficiente. E havia muito o que fazer. Você não vai fazer nada? Perguntou a moça ao marido. O que você quer que eu faça?
Perguntou ele em resposta. Eu não sei, você é um homem, pense em algo, ela quase chorou. Veja bem, não posso, eu estava deitada no sofá. Posso? Tenho uma barriga na testa e preciso fazer alguma coisa em algum lugar, ganhar dinheiro, a garota chorou. Depois que Leslie deu à luz, decidiu-se que ela iria trabalhar e John ficaria em casa com o bebê. Como você pode confiar a ele uma criança pequena? Repreendeu-a a mãe. Mamãe, ele é pai, ele entende tudo e sabe o que tem que fazer, especialmente porque já tem uma filha, disse a menina à mulher. Não sei, se algo acontecer, culpe a si mesma, você não pode consertar nada, disse ela. Já chega, mamãe, eu tenho minha própria cabeça sobre os ombros. Leslie recentemente ficou muito irritada. Além de estar com os hormônios em alta, ela tinha de correr para casa a cada 2 horas para alimentar o bebê. O trabalho estava demorando mais do que o normal. John também não queria ficar em casa. Quando ela ainda era uma criança pequena, depois que Leslie a alimentava, ele ia para a cama. Agora que ela estava com 5 meses, precisava ser segurada o tempo todo. Ela estava aprendendo sobre o mundo. Por que eles não lavam a louça em casa novamente? Leslie chegou do trabalho irritada. Eu fico com o bebê o dia todo, que louça? Disse John. E eu fico no trabalho o dia todo, estou cansada. Eu faço tudo para que haja renda em casa. Gritou Leslie. Estava claro para ambos que ele e ela estavam cansados, mas não podiam deixar que o outro soubesse disso. Logo depois, quando Lika foi para o jardim de infância, John a levava de manhã e a trazia de volta à tarde. Sim, isso facilitou a vida de Leslie, mas ela também não estava ociosa. Às vezes ela trabalhava de segunda a sexta-feira, às vezes trabalhava nos fins de semana para receber o dobro do salário. E isso significava um contra-cheque maior. O que você está fazendo no seu telefone de novo? Eu dizia ao John. O que? Eu não posso mais usar meu telefone? Ele olhou para ela. Não sei, não posso, estou cansada dessa vida, com os nervos à flor da pele. Ela ia ao banheiro, se trancava lá e ficava sentada, às vezes chorando. Ela realmente não sabia o que fazer. Logo, John descobriu como eles poderiam ganhar dinheiro em casa por meio da internet. Eles começaram a fazer isso acontecer. Estou indo para o trabalho, disse Leslie pela manhã. John estava levando sua filha para a creche. Leslie estava indo para o trabalho e agora, paralelamente, ela estava fazendo o que John havia inventado e trabalhando. O dinheiro começou a entrar na família e, com ele, os eletrodomésticos caros, o computador, a televisão, o laptop e tudo mais. Agora a família podia comprar mais coisas e Leslie parecia ter se acalmado. Mas havia cada vez mais trabalho, cada vez mais. E agora não bastava apenas trabalhar duro durante o dia e ao luar, ainda havia coisas para fazer à noite. Não aguento mais, estou enlouquecendo. Ela se deitou ao lado do marido, e ele não parecia ter nenhum problema. Ele dormia tranquilamente à noite e também podia cochilar durante o dia. Certa vez, Leslie recebeu uma ligação do centro de empregos, dizendo que uma das organizações precisava de um funcionário para uma vaga de cota. É claro que ela se agarrou a essa informação como se fosse um canudo. Mais uma vez, ela reuniu toda a documentação e voltou para casa. John, encontrei um emprego para você, aqui estão os documentos, vá, acomode-se, ela lhe entregou uma alça com papéis. Sim, talvez essa moça estivesse estressando o marido, mas ela não sabia fazer outra coisa, todas as pessoas viviam assim. Eles pagam centavos lá, ela lhe disse. E daí? Mas a antiguidade vale, eles estavam juntos há vários anos, e Leslie não entendia por que tudo havia mudado tanto. Por que eu preciso de antiguidade? John não entendia. Todas as pessoas trabalham, por que você se acha especial? A moça também não entendia. Agora que sua filha estava crescida, ela precisava trabalhar com ela. John fez alguma coisa, mas no fim de semana ele tinha que levar Lika para uma aula de canto e queria entretê-la de alguma forma. Leslie estava dividida. Ela cozinhava em casa, saía com a filha e depois tinha que ir trabalhar.
Não consigo. Ela chegou em casa e se deitou no sofá. Descanse um pouco, disse John calmamente. O que vamos comer? Ela sorriu. Você pode viver sem frescuras, ela tinha certeza de suas palavras. Ultimamente, Leslie percebeu que eles estavam ficando distantes um do outro. Ela discou o número da amiga. Alô, disse ela. Venha me visitar, disse a amiga após a saudação. Eu irei, ela atendeu, vestiu Lica e elas saíram de casa juntas. Durante a visita, a garota conseguiu respirar um pouco. No fundo de sua mente, ela se lembrou de que tinha sentimentos por John, e tão fortes quanto antes. Mas as tarefas domésticas, o trabalho e tudo mais a haviam deixado tão exausta que ela não queria mais nada. Você já foi à loja? Perguntou a noiva. Claro, coloquei uma garrafa de vinho na mesa para Leslie. Ótimo, agora vamos descansar, disse a noiva. Aqui, na casa de Betty, Leslie podia relaxar. Ela não estava pensando em nada, sua filha estava ocupada com a filha de sua amiga, elas tinham mais ou menos a mesma idade. E as meninas estavam sentadas na cozinha conversando. Você parece muito cansada, disse a Lena. Sim, eu também sei disso, Leslie percebeu, se antes ela sempre tinha as unhas pintadas, os olhos e os cabelos penteados. Mas agora isso não importava para ela. Rabo de cavalo na cabeça, unhas sem pintura nas mãos. Vá sair de férias, sugeriu Betty. Não posso, Leslie balançou a cabeça. Elas poderiam ficar até tarde da noite e depois Leslie e sua filha voltariam para casa de carro. John já estava dormindo, então ela se despiu, lavou o rosto e se deitou ao lado dele. Onde você estava ontem à noite? Ela me perguntou hoje de manhã. Você sabe que foi na casa da Betty, ela não tinha dormido bem e agora estava com dor de cabeça. Como eu poderia saber? Foi o que o John disse. Chega, não quero falar mais nada, Leslie torceu o nariz. Ela finalmente colocou o chá em sua xícara e agora tentava tomar um gole da bebida escaldante. O que mais você não quer? Ele parecia um tanto presunçoso. John, por favor, estou indo agora, lave a louça, passe o aspirador de pó, implorou ela. E se eu não estiver com vontade? Ele não estava agindo como de costume. Sabe, quando você precisava de ajuda, eu fazia tudo. Querendo ou não, ela nunca teria dito isso a ele, mas agora eu só a estava irritando. E ninguém lhe pediu para fazer isso, essas foram as palavras mais ofensivas que John já havia dito à esposa. Mas você não disse não, nem uma vez sequer, ela estreitou os olhos, porque sentiu que ia chorar. Você entendeu errado, aparentemente ele percebeu que tinha dito a coisa errada e agora estava tentando se livrar disso. Eu vou trabalhar. Você alimenta a Lica quando ela acordar, ela se virou e fingiu estar ocupada. Você vai demorar muito? Perguntou John enquanto seguia Leslie pelo corredor. Não sei, ela deu de ombros. Bem, ele queria beijá-la, mas Leslie já tinha saído. Ele não podia mostrar a ninguém sua fraqueza. Não, ela é forte, ela tem um bebê, tem também a mãe para ajudar e John, que também está passando por um momento difícil. Ela enxugou as lágrimas, expirou e seguiu em frente. Leslie começou a trabalhar, havia muito o que fazer. Hoje era uma pequena festa infantil. O roteiro estava pronto, tudo o que restava era esconder as tarefas destinadas às crianças. Leslie fez tudo, sabia que terminaria em 3 horas. Quando as crianças chegaram, Leslie já estava fantasiada, sorrindo e convidando todos a segui-la. Foi muito divertido, as crianças estavam rindo, correndo, brincando e dançando. No final, Leslie deu um show para as crianças, depois disso todos começaram a se dispersar e o anfitrião limpou tudo o que restou da festa. Isso foi tudo, e quando ele chegou em casa, deu uma olhada na sala de estar e foi se trocar. Ela foi até seu escritório, trocou de roupa e estava pronta para sair. Adeus, ela se despediu do vigia que acabará de chegar. Você está cansada? Perguntou Victor. Sim, mas não tem problema, sorriu Leslie. Certo, tchau, faça uma boa viagem, ela comentou e sorriu.
Obrigada, foi bom saber que ela era respeitada por muitas pessoas aqui. Ela saiu, caminhou pela varanda e se dirigiu ao portão. Desculpe-me, ela ouviu do estacionamento. Sim, ela se virou e viu um homem muito bonito caminhando em sua direção. Ela o tinha visto na festa de hoje, pegando uma das crianças. Desculpe-me por fazer isso, mas não sabia como conhecê-la de outra forma, disse ela. Por que ele gostaria de me conhecer? Ela não entendia. Ela gostava dele, ele não escondia isso. Bem, talvez você possa me dar uma carona para casa? Leslie olhou para o carro do qual o estranho havia saído há alguns minutos. Ela realmente não queria usar o transporte público. Claro, eu adoraria. Ele pegou as malas das mãos dela e a levou até o carro. Belry entrou no volante. Leslie, ela olhou para ele. Belo nome, assim como você, ele tentou elogiá-la. Tudo bem, vamos embora agora, ela suspirou. Talvez pudéssemos parar para almoçar no caminho, você está cansada do trabalho, sugeriu Belry. Bem, Leslie não sabia por que havia concordado, pois seu marido e sua filha estavam esperando em casa. Nossa, e eu pensei que você fosse recusar, Belry ficou surpreso e sorriu. E eu aceitei, disse Belry, rindo. Tudo bem, eles pararam perto de um pequeno restaurante, entraram, Belry pediu algo, mas Leslie ainda não havia se decidido por um tempo. Ele não tinha comido nada desde a manhã, então agora queria tudo. Finalmente, ele fez o pedido, e agora os dois esperavam a comida chegar, em silêncio. Que tal um vinho? Sugeriu Belry. Você dirige, não é? Ela ficou surpresa. Estou fazendo isso para relaxá-la, explicou ele. Eu gostaria de tomar um drink, concordou Leslie. Belry fez sinal para o garçom, que veio e anotou o pedido. Eu me sinto muito desconfortável sentada aqui com você, disse Leslie e, por algum motivo, ela sentiu vergonha de si mesma. Ela não entendia o motivo. Meu marido e meu filho estão me esperando em casa, e aqui estou eu, sentada com outro homem, bebendo vinho, ela sorriu. E o que há de errado nisso? Eu só vim para me divertir com um bom amigo, é claro, isso não era verdade. Quem está em casa com você? Ela fez a pergunta porque isso a atormentava desde que conhecera Belry hoje. Um gato, ela deu de ombros, sem saber mais o que dizer. Você não tem uma esposa? Ela perguntou com sinceridade. O que faz você pensar que eu tenho uma? Belry não entendeu. Bem, que filho você pegou hoje? Ela confessou que o tinha visto. Ele é meu sobrinho, filho da minha irmã, ela a tranquilizou. Naquele momento, o pedido foi feito e eles começaram a comer. Ou Leslie não comia há muito tempo, ou a comida daqui era divina. Ela mastigou e, ao mesmo tempo, gemeu e revirou os olhos. Você sempre come assim? Belry riu. Desculpe, a garota percebeu que havia feito algo errado. Não, é bom ver, ela sorriu. Você nunca me disse por que se aproximou de mim. Eles não se conheciam, mas Leslie sentia como se o conhecesse há muito tempo. Como assim, eu não lhe contei? Porque eu gostei de você, eu estava com os rapazes quando estávamos lá, eu reparei em você na hora, disse ele e parou de sorrir. Por que está tão triste? A garota percebeu. Alguns goles de vinho com o estômago vazio fizeram efeito, ela relaxou e se abriu. Você tem marido, filhos e eu queria que fizéssemos algo que funcionasse, ela disse a ele. O que está fazendo? Ela se enrijeceu. Não, está tudo bem, seremos amigos, ele estendeu a mão e tocou a mão dela. Depois do almoço, Belry pagou e eles foram para o carro. Podemos dar mais uma volta? Perguntou ele a Leslie. Não, tenho que ir para casa, ela balançou a cabeça. Ok, posso ficar com seu celular? Ele perguntou e olhou para a garota. Sim, ela respondeu calmamente. Eles chegaram à casa onde Leslie morava e ela saiu do carro. Vou escrever, prometeu Belry, e só saiu quando Leslie estacionou na entrada da garagem. Era bom ter mais alguém prestando atenção nela.
A garota entrou na casa, que estava igual, ninguém tinha feito nada, John estava novamente deitado no sofá. Como de costume, ela jogou as coisas fora e foi para a cozinha. Lika estava sentada à mesa e desenhando alguma coisa. Estou com fome, disse ela. Agora, Leslie se voltou para o fogão e pensou que o marido poderia pelo menos fazer alguma coisa. Depois de ter feito tudo, ela alimentou a criança, deu-lhe banho e a colocou na cama. Ela queria conversar com John, então foi até o quarto. Você estava bebendo no trabalho? Perguntou ela, sem tirar os olhos da tela do celular. Depois de passar no restaurante para almoçar, ela tomou um drink, mas não disse que não estava sozinha. É isso, você ficou sentada lá sozinha? Perguntou John. Sim, isso é tudo o que eu precisava saber. Ok, boa noite, ela se virou de lado. Não vamos conversar? Ela ficou surpresa. Nem um pouco, ele ficou olhando para o celular daquele jeito. Ok, ele se levantou e foi para a casa de sua filha. Era frustrante até as lágrimas, por que tinha que ser assim? Ela se esforça, trabalha duro para garantir que tudo corra bem em casa, mas ninguém dá valor a isso, tudo é dado como certo. De manhã, Leslie estava de volta ao trabalho e Belry havia lhe enviado uma mensagem de texto para dizer bom dia. Ela sorriu e respondeu. Começou uma correspondência entre eles. A moça achou que isso distraía muito da rotina. Eu vou hoje à noite? Belry escreveu para ela na sexta-feira. Tudo bem, ela respondeu. Leslie sabia que o marido iria buscar a filha na creche e, de qualquer forma, ela estava indo para a casa de Betty, por isso poderia ficar algumas horas no carro. Enquanto ela o esperava na porta, Belry parou. Leslie entrou no carro e acenou novamente. Para onde estamos indo? Perguntou o jovem. Não sei, talvez ao mesmo restaurante em que estivemos da primeira vez? Sugeriu ela. Bem, ele não se importou, desde que fosse com ela. Durante a semana de correspondência, eles já haviam aprendido muito um sobre o outro. Agora tinham algo em comum para conversar. Como está indo? Belry começou com a pergunta de sempre. Bem, Leslie deu de ombros, nada havia mudado em sua vida. Estou vendo, você não quer conversar? Ele olhou para a moça. Peça um vinho para mim, ela pediu. Como da última vez, Belry fez sinal para que o garçom se aproximasse. Ele fez o que a moça pediu. Eles se sentaram, sorrindo um para o outro, e Belry pegou a mão de Leslie. Não faça isso, ele a afastou. Bem, vejo que você não está se sentindo bem, murmurou ele. E daí, ela não entendeu. Não deveríamos largar tudo e mudar para melhor? Perguntou ela. Não, vamos lá, John, e ela começou a contar como eles se conheceram, como descobriram a doença, como ela cuidou dele para que recuperasse a saúde. Só que, Madre Teresa, ele estava falando sério. Tudo bem, disse Leslie com tristeza. Sim, vejo que trouxeram seu pedido. Como da última vez, estava delicioso. Belry estava dizendo alguma coisa, falando sobre seu trabalho, fazendo a moça rir. Era bom, com aquele homem ela se distraía de tudo o que estava acontecendo com ela ultimamente. Estamos indo para minha casa? Perguntou Leslie Belry. Não, disse ela com firmeza. Então, para onde? Ele não queria deixá-la ir para casa. Venha, eu lhe mostrarei, ele se levantou da mesa. Ótimo, ele estava feliz por Leslie não estar indo a lugar algum hoje. A garota lhe disse onde ir, era na periferia da cidade. Quando chegaram lá, Belry ficou maravilhado com a beleza do lugar. A estrada, o campo atrás e depois a linha do horizonte, tudo se misturava. Está vendo por que eu o trouxe aqui? Perguntou ela. Sim, é lindo, ele concordou com ela. Eles ficaram sentados no carro, olhando para a distância. Depois disso, Leslie pediu uma carona para casa. Belry se virou para ela, passou a mão pelo seu rosto e se inclinou, querendo beijá-la. Não, ela se afastou. Não entendo por quê, ela olhou para aquele de quem gostava.
Eu tenho um marido, eu o amo, disse a moça. Estou vendo, suspirou o jovem. Vamos lá, então, ela esperou que ele ligasse o motor. Sabe, vejo que você não está se sentindo bem, murmurou ela, sem respirar. Belry, não estrague o relacionamento que temos, pediu Leslie. Ok, me desculpe, ele ligou o carro e eles saíram. Estou em casa, ele entrou no apartamento. Ninguém a atendeu. Leslie se aproximou da filha, acariciou sua cabeça, beijou-a e perguntou se ela estava com fome. Depois que Leeka disse que ela e o pai tinham comido, Leslie foi para o outro quarto. Onde John estava deitado no sofá novamente, hoje ele estava com um tablet. Você está bem? Perguntou ela. O que você quer dizer com isso? Ela não entendeu. Estou no trabalho o dia todo e você não foi a lugar nenhum, disse a moça. Ela olhou para o marido e percebeu que havia um problema em sua família e que ele tinha de ser resolvido de alguma forma. Ela não queria deixá-lo porque o amava. O que você quer de mim? Perguntou ele. Para conversar, Leslie se sentou ao lado dele, inclinou-se e o beijou. Você andou bebendo de novo? Ele podia sentir o cheiro disso nela. Olhe, se as coisas estivessem indo bem na minha família, eu estaria fazendo isso? Eu me lembrei de como as coisas costumavam ir bem. Agora está tentando me acusar de alguma coisa? Ela se afastou. Não, ela balançou a cabeça. E depois? John a olhou com um olho só. Vamos a um psicólogo, sugeriu Leslie. Não preciso de um psicólogo, ele parecia ter certeza disso. Eu precisava, e tinha vergonha de admitir isso, mas era a verdade. Era óbvio que John não queria mais falar com Leslie. Ela foi para a cozinha, querendo chorar, mas eu sabia que isso não a ajudaria. No dia seguinte, quando a moça chegou ao trabalho, viu que havia flores sobre a mesa. Quem as havia trazido? Leslie ficou surpresa. Não sei, foi o zelador que as trouxe, ele disse que eram para você, respondeu a colega. Ok, obrigada, que legal, ela tirou uma foto e a enviou para a Belry. Foi você que fez isso? Ela assinou. Por quê? Ela queria que você se sentisse bem pela manhã. Eu queria fazer você se sentir bem de manhã, animá-lo, respondeu ela. Obrigada, ela lhe enviou. À tarde, ele a esperou novamente. Por que está fazendo isso? Além de sermos amigos, você e eu não podemos ser mais nada, disse ela com confiança. Venha, vou levá-lo para casa, ela abriu as portas. Leslie entrou, eles dirigiram e não falaram sobre nada hoje. Quando pararam na entrada da garagem, ela quis sair, mas Belry segurou sua mão. Diga-me, você realmente o ama ou apenas sente pena dele? Perguntou ele à garota. Que tipo de pergunta é essa? Ela colocou o pé na rua, e Belry a pegou pela mão. Responda, ele esperou. Se você não me soltar agora, não vamos mais conviver, ela disse a ele. Desculpe, ele a soltou, e Leslie caminhou rapidamente até a entrada da garagem. Em casa, tudo continuava igual. Durante muito tempo, nada havia mudado. Quase todos os dias Belry ia à casa de Leslie, mas ela não o deixava fazer nada, apenas socializar. Era descontraído, divertido e interessante. John abordou Belry em seu dia de folga. Ele provavelmente ainda não ligou, murmurou Leslie. John se aproximou dela, abraçou-a e Leslie imediatamente se lembrou de tudo, de como ele era carinhoso e do que eles haviam tido antes. Por que não saímos? Sugeriu ela. Não, não estou com vontade de sair, disse ele em seu ouvido. Por que isso? Perguntou Leslie. Não sei, ela deu de ombros. Vamos sair de férias, eu compro os vouchers, vamos tirar férias juntos, sem a Lika, Leslie sugeriu novamente. Ótimo, até John ficou satisfeito. Então vou procurar um feriado amanhã, sorriu Leslie, virou-se e beijou John. Essa noite eles dormiram juntos, tudo estava bem. No dia seguinte, ela desejou bom dia a Belry e fez café.
Felizmente, nos últimos 6 meses, ela estava em casa pelo segundo dia consecutivo. Ninguém a havia chamado para trabalhar. Leslie se sentou em frente ao computador para consultar os comprovantes de viagem. Ela ficou ali sentada por um longo tempo, escolhendo. Às vezes John se aproximava dela, fazia perguntas, dava conselhos. Quando Leslie tinha feito tudo, só faltava pagar. Ela também fez isso. O voo estava a 1 semana de distância, agora ela tinha que falar com o diretor sobre a necessidade de férias curtas. Você está pronta? Ela havia feito as malas, levado Lika para a casa de sua mãe e agora estava pronta para tudo. Ela não falava com Belry há 1 semana. Ele a estava inundando com mensagens de texto e telefonemas, mas Leslie não queria dar atenção. Com certeza, John estava sorrindo. No dia seguinte, o casal pegou um táxi e foi para o aeroporto. No carro, John pegou Leslie pela mão, depois pegaram suas malas e foram fazer o check-in. Depois de algumas horas no avião, eles estavam quase chegando ao mar. Seu hotel ficava perto do mar, e agora eles estavam a caminho de lá. Quando entraram no quarto, ficaram maravilhados com a vista da janela. No primeiro dia, eles foram à praia, mas apenas para explorar a situação. Tudo era lindo. No início John ia a todos os lugares com Leslie. Mas, depois de alguns dias, ele voltou a se deitar com seu tablet e não queria ir a lugar algum. Você realmente não está interessado em nada? Perguntou Leslie. Por que sair todo dia? Ele não entendia. Nós poderíamos ficar em casa, eles começaram a discutir novamente. E daí? Ele não entendia qual era a reclamação dela. Nada, Leslie deu meia volta e saiu. Aonde você está indo? Perguntou John atrás dela. Para o mar, quero ficar sozinha, ela caminhou e chorou novamente. Por que ela sempre tem que ficar sozinha? Ela nunca está lá. Sempre, independentemente das dificuldades ou alegrias da vida, com tudo isso essa garota ficava sozinha. Foi então que Leslie decidiu enviar uma mensagem de texto para Belry. Oi, ela escreveu. E eu achando que você não escreveria mais, ele respondeu depois de 1 segundo. Desculpe, e ela não sabia mais o que escrever. Entendo, quando você vai voltar? Perguntou ele. Como você sabe? Ela se perguntou. Eu estava no seu trabalho e me disseram que você estava de férias, admitiu Belry. Entendo, em 1 semana, ele não escondeu nada dela. Posso esperar vê-la novamente? Perguntou Belry. Provavelmente sim, ela não tinha certeza, mas por alguma razão queria. Bem, estou ansiosa por seu retorno, escreveu ela. Ótimo, tchau, ela escreveu e olhou para o mar azul. Era tão bonito e Leslie relaxou um pouco. Agora ela desejava ter trazido Leeka com ela, ele estaria correndo por aqui agora, tenho certeza de que ele teria adorado. O restante da semana transcorreu bem, mas isso foi tudo para Leslie. John saiu para o mar mais algumas vezes e passou o resto do tempo no hotel, na cama. Amanhã voltamos para casa, vamos pelo menos passar a noite juntos, Leslie pediu ao marido. E nós não estamos juntos? Foi uma sensação estranha. Como se estivéssemos juntos, mas como se não estivéssemos, ela se aproximou dele. Nastia, entenda, eu me canso rapidamente, simplesmente, não quero ir a lugar nenhum, ela pegou a mão dele. Eu entendo, mas o ar do mar é útil, especialmente para você, ela se inclinou e o beijou. Entre aqui no quarto, John apontou para a janela aberta. Sim, mas não é isso, ela olhou para onde ele apontou. Leslie pediu ao marido que a acompanhasse até o restaurante. Ele se sentou e comeu, não falaram sobre nada. Uma bela música começou a tocar. Vamos dançar? Perguntou Leslie. Não, não é minha praia, ele recusou. Bem, Leslie percebeu que estava com vontade de chorar novamente. Eles foram para casa, pois tinham que voar no dia seguinte. Leslie comprou algumas lembranças, as malas estavam prontas, eles podiam partir. Eles ficaram em silêncio no avião e no carro. Finalmente, estávamos em casa.
Estou indo para a casa da Betty, vou pegar a Lika no caminho. Leslie queria ver sua amiga chorar. Mas assim que saiu de casa, ela viu o carro de Belry e se aproximou. O que você está fazendo aqui? Perguntou a ele. Você não sabe, ele olhou para ela e sorriu. Estou vendo, ela olhou para as janelas. Quem diria, ele agarrou a mão dela e a puxou para si. Espere, ela deu a volta no carro e se sentou no banco da frente. E agora? Ele já estava curioso. Vamos embora, ela pediu. Belry concordou com o pedido dela, e eles voltaram para o lugar onde uma vez haviam passado um tempo e que era tão bonito. Você se importa? Ele se voltou para a garota. Não, nem a favor, ela sorriu. Por que ela se sente tão bem com esse homem? Ele é sociável, está disposto a fazer muito por ela. E o marido que ela tanto ama não está disposto a fazer nada. Conte-me, eles pararam, Belry se virou para ela. Que história, eles estão de férias há dias e ele nem sequer saiu do quarto, disse Leslie indignada. Vamos para minha casa? Ele tocou o queixo dela. Vamos, ela assentiu. De jeito nenhum, ele ligou o carro rapidamente e eles partiram. No caminho, Leslie ligou para a mãe, dizendo que estavam tendo problemas com John, que viria amanhã para buscar Leeka. E eu avisei, lembrou sua mãe, sobre o que ele disse antes do casamento. Oh, não comece, por favor, pediu a filha. Ok, vamos esperar até amanhã, disse a mulher e desligou o telefone. Está tudo bem? Perguntou a mulher sentada atrás do volante. Sim, Leslie acenou com a cabeça. Ela tinha a intenção de ir com ele hoje e tentar construir um relacionamento bem diferente. Mas ela não sabia se conseguiria ou não. Eles chegaram, foram até o apartamento de Belry, e ele imediatamente arrumou uma mesa, pegou um pouco de vinho, alguns aperitivos e tirou uma cerveja da geladeira. O que? Você estava se preparando? Isso fez a garota rir. Não, mas para o caso de estar sempre lá, ela sorriu. Ele abriu o vinho, encheu sua taça e depois se serviu de uma cerveja. Vamos lá, obrigado por seu apoio. Ele fez um brinde. Ok, e obrigado por tudo, ele tomou um pequeno gole. Por quê? Ela não entendeu. Por quem você é? Ele se aproximou mais dela, querendo beijá-la. Leslie estava pronta para isso, até fechou os olhos, mas então imaginou John. Lembrou-se do quanto o amava e do que tinham tido. Não, não posso, ela se afastou e abriu os olhos. Aqui vamos nós, suspirou Belry. Desculpe, não posso, ele se levantou. Para onde está indo? O proprietário não entendeu. Preciso ir para casa, ele saiu para o corredor. Leslie, espere, ele a seguiu. Não, desculpe-me por tudo, estou lhe irritando, você está esperando por algo, mas eu amo meu marido e preciso ir para casa, disse ela. Ok, ele não tentou convencê-la. Leslie saiu do apartamento e foi para casa com relutância, pois sabia que nada de novo a esperava lá. Mas ela foi mesmo assim, queria conversar com o marido, talvez agora ele a ouvisse e entendesse. E se ela contasse a ele sobre Xenia, contasse que um jovem estava se aproximando dela? Qual seria a reação dele, ela se perguntou. Embora Belry tenha se oferecido para lhe dar uma carona, ela recusou, pois precisava caminhar, pensar. Naquele momento, sua mãe lhe enviou uma mensagem, dizendo que ela deveria procurá-los se as coisas dessem errado. Talvez ela devesse ir até a casa de sua mãe, ela pensou. Mas, depois disso, ele balançou a cabeça e foi para casa, embora não quisesse realmente ir. Estou em casa, ele abriu a porta e entrou. Mas, quando ela se virou, congelou de surpresa. Não havia nada no apartamento, ela notou do corredor. A TV, o computador, o laptop, todos os utensílios de cozinha, qualquer coisa de valor estava faltando. O primeiro pensamento de Leslie foi que o apartamento havia sido roubado. Ela correu para a parede, abriu o armário onde havia uma caixa de joias e dinheiro. Ela não conseguia acreditar no que via, os anéis, brincos e pulseiras ainda estavam lá,
mas o dinheiro estava faltando. Evidentemente, se eles tivessem sido ladrões, teriam levado tudo, mas aqui. Ela andou, viu que as roupas de John estavam faltando no guarda-roupa, foi até a mesa de cabeceira e os papéis também estavam faltando. Ela se sentou no sofá e chorou. Por que ele fez isso comigo? Eu nunca poupei nada para ele, eu o amava e ela chorava inconsolavelmente. Leslie discou o número de John, que a colocou na lista negra. Ela tentou escrever para ele na rede social, mas ele a bloqueou lá também. Depois disso, a garota ligou para a mãe e contou tudo. Ela foi até a cozinha, abriu a gaveta onde ficava o armário de remédios. Tirou um sedativo e o bebeu. Ela viu um pedaço de papel sobre a mesa, foi até ele e sorriu. Era uma carta dele. Ele escreveu que a amava e agradeceu por tudo o que ela havia feito por ele. Mas percebeu que precisava ir embora. Ele também falou sobre impedi-la de ficar com pena e devolvê-la a ele. Leslie sorriu. Bateram na porta, ela foi abrir e Belry estava parado na porta. "O que está fazendo aqui?", disse ele. "Percebi que, se eu não a encontrar agora, vou perdê-la para sempre", disse ele a ela. "Belry, ele se foi", ele lhe mostrou o apartamento vazio. O desgraçado, ele cerrou os punhos. "Chega", ele conduziu sua convidada até a cozinha. Eles se sentaram à mesa, Leslie serviu chá, mostrou a Belry o que ela escreveu em sua última carta para aquele que ela tanto amava, e estava disposta a morrer, mas para salvá-lo. "Estou vendo", ela leu, fez as malas. Ela não entendeu, olhou para ele com os olhos vermelhos. "Vamos para minha casa", ele não estava pedindo agora, estava afirmando. Ele nem mesmo, e ele não terminou, ele foi até ela e começou a beijá-la. Foi tão inesperado que Leslie reagiu. "Não haverá objeções", ele pegou a bolsa e começou a colocar algumas coisas dela dentro. "Deixe que eu faço isso", ela pegou a bolsa dele. "Ótimo", disse Belry. "E quanto a Leeca?" Leslie parou no corredor. "Como você queria, nós a pegaremos amanhã", ele colocou o braço em volta dos ombros dela e a conduziu para fora. "Você está a pé?" A garota ficou surpresa, pois nunca o tinha visto sem um carro. Ela tinha uma cerveja, ele a lembrou. Chegaram à casa dele, ele serviu vinho para ela e a sentou em uma poltrona. "Escute, você precisa se acalmar e, mesmo que as coisas não deem certo, você pode ficar na minha casa por enquanto. Amanhã vamos buscar sua filha, eu a ajudarei com tudo", ela agora estava se comportando como Leslie e John. Obrigada por tudo, ela se aconchegou contra ele. O sedativo, o vinho e as lágrimas fizeram Leslie dormir rapidamente. Belry a levou para a cama, cobriu-a com um cobertor e fechou as portas atrás de si. Ele gostava muito dela e faria de tudo para que ela retribuísse o carinho. No dia seguinte, Leslie não foi trabalhar, pois disse que tinha uma emergência familiar. Ela mesma foi para a casa de sua mãe, que trabalhava em 2 empregos ao mesmo tempo e só hoje teve o dia de folga. "Oi", ela entrou no apartamento. "Oi", sua mãe a abraçou, e Leslie começou a chorar novamente. Não havia necessidade de derramar lágrimas, então tinha que ser, de fato, a mulher estava com raiva, mas não podia dizer nada de ruim agora, sabia que a filha ainda estaria do seu lado. Elas foram para a cozinha, onde se sentaram e conversaram por um longo tempo. "Você sabe quem me ajudou?" Leslie perguntou à mãe. "Não, claro que não", ela olhou para ela surpresa. "Tenho um conhecido que acho que você vai conhecer hoje", murmurou a menina. "Apenas um conhecido?", e a mãe olhou para ela enigmaticamente. "Mamãe, só por enquanto", Leslie sorriu. "Fico feliz em ver você sorrir", elas se abraçaram novamente. À tarde, Leslie foi à creche, pegou a filha e, juntas, dirigiram até a casa de Belry. Depois, foram com ele até a casa da mãe dela para mantê-la informada. "Olá", Belry entrou no apartamento e entregou flores à mulher. "Come in", ela o convidou para entrar. Depois que todos foram apresentados e se sentaram à mesa, iniciou-se uma conversa informal. "Você sabe o quanto eu amo sua filha e, se dependesse de mim, eu a teria pedido em casamento hoje mesmo", disse Belry.
Bem, não há nada com que se preocupar, eles vão se divorciar agora, e vão em frente, sinal verde, sorriu a mulher. Leslie estava colocando Leeka na cama naquele momento. Ela voltou e só ouviu o final da conversa. Sem mim, ela estava casada, ela sorriu. Entre, filha, e eu a aconselho a não ignorar Beori, você logo verá que ele é um bom homem, mamãe começou a dizer. Acalme-se, meu marido me deixou ontem e você já está me dando um novo, disse Leslie severamente. Por que você está me dando um novo marido? Se ofendeu com Beori. Bem, não discuta, o tempo colocará tudo em seu lugar, disse a mulher sabiamente. Assim, hoje Beori se despediu de Leslie e foi para casa. A moça saiu para trabalhar novamente, mas não conseguia pensar em John, pois assim que começou a pensar, as lágrimas vieram aos seus olhos. Para que você precisa dele, esqueça, vá se divorciar, disseram os colegas. Beori vinha todas as noites e se encontrava com a garota. Ele lhe dava flores, até que ela se acalmou e não fez nenhuma tentativa de se aproximar dele. Um mês se passou, Leslie ficou esperando que ele ligasse ou escrevesse, mas John nunca apareceu. Sob pressão da mãe e dos amigos, ela pediu o divórcio e, em um mês, se tornaria uma mulher livre. Lika foi quem mais sofreu. Ela, assim como sua mãe, chorou quando soube que seu pai havia partido. Tudo ficaria bem, Leslie decidiu, ela não choraria mais. Eu sei, sua filha olhou para ela e a abraçou. Elas ficaram mais um tempo na casa da mãe de Leslie, mas não deu para ficar o tempo todo. E, em algum momento, a menina pediu a Xenia que a levasse para casa. Ele fez tudo o que a querida mulher lhe pediu. Um mês depois, sua mãe ligou para ela, perguntou como estavam as coisas e disse que estava esperando por ela à noite para visitá-la. Vamos fazer isso no fim de semana, Leslie ficou surpresa, porque hoje era quarta-feira. Não, você precisa vir exatamente hoje, insistiu a mãe. Ok, a garota não entendeu, qual era a urgência. Ela pegou Lika no jardim de infância e foi para a casa da mãe. Quando chegou, tudo estava como de costume. Mamãe, qual é a emergência? Perguntou ela. Entre, ela a chamou para o quarto. Bem, Leslie entrou e viu uma linda mesa, que estava posta e parada no meio. Por que está surpreso? Ela se sentou em uma cadeira de mulher. Não sei, que tipo de festa? Ela apontou com os olhos para tudo o que estava lá. Você logo descobrirá, pois naquele momento bateram na porta. A mãe foi abrir a porta e Beori estava na soleira. Ele estava vestindo um terno e flores. Leslie entendeu tudo de uma vez. Ela sorriu. Beori se aproximou dela, olhou para a mulher e a menina que estavam ali. Leslie, você quer ser minha esposa? Ele lhe entregou uma caixa. Eu nem sei, ela olhou para todos. Mamãe, diga que sim, ela apertou a filha com o dedo. Posso pensar sobre isso? Ela olhou para o homem do outro lado da mesa. Primeiro você me dá uma resposta, depois penso o quanto quiser, Beori murmurou. Tudo bem, eu concordo, ela corou e pegou as flores e a caixa. Você tomou a decisão certa, Beori a beijou. Bem, agora a mesa, a mãe estava satisfeita com o resultado das coisas. Eles se sentaram e conversaram. E então Beori a convidou para se juntar a ele. Lika, você vai ficar aqui? Perguntou a avó. Sim, ela assentiu e olhou para a mãe. Não acha que está indo rápido demais? Leslie perguntou à esposa quando estavam do lado de fora. Está tudo bem, eu te amo muito, ele a puxou para perto de si. Ainda não posso dizer o mesmo para você, admitiu ela. Ainda não preciso dizer, ele sorriu. Obrigada, ela se aconchegou contra ele. Hoje, quando chegassem ao apartamento do homem, ele poderia finalmente beijá-la. Leslie sorriu e Beori viu que podia fazê-la feliz. Tenho que trabalhar amanhã, ela disse a ele, olhando para o relógio. Pare de pensar nisso, ele a beijou novamente. E então começaram os preparativos para o casamento. Beori não queria apenas uma assinatura, ele queria um casamento, e o mais bonito possível para sua amada.
Belry queria que ela fosse uma princesa. O que está pensando? Leslie percebeu que ele costumava ficar pensativo. Estou pensando em você. Ele estava dizendo a verdade. No que você estava pensando? Ela se perguntou. Nada, ela piscou para seu futuro Belry. Tudo bem, sempre segredos, ela estava realmente feliz, e agora não estava pensando naquele que a havia traído. O dia do casamento chegou. Leslie estava usando um lindo vestido, o noivo estava ao seu lado, ele também era muito simpático. Convidados, familiares e amigos a parabenizaram. Todos lhe desejaram felicidade e muito amor. Filha, não duvide dele, ele será um ótimo marido e pai. Mãe, estou feliz por você, disse Lika. Obrigada, família, sorriu Leslie e os abraçou. E você se atreve a ser infeliz e parar de lembrar do passado? A mulher balançou o dedo. Tudo bem, ela acenou com a cabeça. Elas chegaram em casa à tarde, e Lika também não estava com elas hoje. Você é realmente tão perfeito? A mulher olhou para o marido. Claro, o que não é? Esperei tanto tempo para começar a apalpá-la agora, ele riu. Vamos lá, ela bateu no peito dele com o punho. Você não tem ideia do quanto eu a amo, ele a puxou contra si pela segunda vez naquela noite. E eu amo você, disse ela suavemente. O que? O que você disse? Diga de novo, ele olhou para ela. Eu amo você, ela não olhou para ele. Deus, Leslie, nós vamos ser o casal mais feliz, Belry começou a beijá-la. Obrigada, ela fechou os olhos e pareceu-lhe que agora era a pessoa mais feliz do mundo. Você pode me prometer uma coisa? Ele perguntou à esposa. É claro, ela olhou para ele. Pare de se fazer de difícil, eu farei qualquer coisa por você. Ele afastou dele e agora estava olhando diretamente nos olhos dela. Eu não sei como fazer isso, ele se lembrou do que havia feito antes. Mas você vai aprender, promete? Ele não soltou a mão dela. Vou tentar, ela assentiu, mas sem tirar os olhos dele. Ok, eu acredito em você, você é meu amor para sempre, e eu juro que você será como uma parede de pedra atrás de mim, ele a puxou para si novamente. Obrigada, disse a garota com um lábio, ela pensou que talvez a felicidade estivesse sorrindo para ela agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.